Mateus capítulo de número 26, Mateus capítulo de número 26, o versículo de número 31. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está registrada no livro do evangelista Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 31, aonde a palavra de Deus diz assim: Então Jesus lhes disse: Ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: Asseguro-lhe, Pedro, que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Grave isso comigo. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Novamente, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Versículo 42. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Até o versículo 46, louvado seja Deus pela sua palavra, e nós estamos meditando nesse texto registrado até nós para esse dia. Queridos, não sei se você percebeu, mas demos uma ênfase aqui no versículo 41. Na sua tradução, talvez, que seja a Nova Versão Internacional, esteja vigiem e orem, ou em outras versões, vigiai e orai. Trata-se de um recurso gramatical utilizado para dar uma ordem. E esse recurso gramatical é chamado de imperativo. Quando nós usamos imperativo é porque nós não estamos de brincadeira. Tenho 2 filhos, uma na idade de 6 e outra na idade de 8. E elas sabem que quando a entonação de voz muda, se torna de apenas uma advertência para um mandamento. Vá arrumar sua cama. Se torna de repente, vá arrumar sua cama. Olhe o seu tênis no meio da sala. De repente se torna, tire o seu tênis do meio da sala. Uma simples entonação de voz e uma mudança na forma de organizar a frase pode transformá-la de uma sugestão, um palpite, uma opção para uma ordem onde você não tem outro recurso senão obedecê-la. Jesus usa esse recurso gramatical linguístico chamado imperativo. E o imperativo dele é localizado nessa ideia do vigiem e orem. Vigiem e orem. Eu não estou dando uma hipótese, não é uma sugestão e nem um conselho amigável. Se trata de uma ordem, um mandamento, você tem que cumpri-la. E Jesus com os seus discípulos então diz essa palavra que tanto é reproduzida nos meios evangélicos. Nós costumamos usá-la e ela se transformou num jargão que mal sabemos o seu próprio significado. Eu preciso admitir com vocês e confessar a minha falta. Por muito tempo eu também usei esse imperativo como um jargão pessoal de luta contra o pecado. Se alguém estava numa situação, namorando no escurinho do cinema, eu falava, vigia e ora, irmão. Se alguém, por exemplo, estava ao meu lado, quando passava um sinal vermelho, e a pessoa dizia para mim, vigia e ora, irmão.
Ou alguma situação acontecia onde vinha num nó na garganta da pessoa e aquele palavrão ponto a sair, eu dizia: vigia e ora, meu irmão. Ou seja, vigiar e orar era sinônimo de luta contra o pecado. E ao ler esse texto mais profundamente, eu percebi que nós empobrecemos esse imperativo, transformando em uma mera luta contra o pecado e não no engajamento no reino como Jesus propôs aos seus discípulos. Vigiar e orar foi tirado do seu contexto e colocou-nos diante de uma batalha pecaminosa. A gente só vigia e ora para não cair no pecado. A gente só vigia e ora para não se envolver em nenhum momento com qualquer luta pornográfica, com qualquer luta de prostituição. A gente vigia e ora para a gente não mentir, para a gente não enganar, para a gente não trair, para a gente não fornicar. A gente vigia e ora para a gente manter de alguma maneira afastado do pecado. Mas não é isso que o texto diz. Nunca foi. E para que a gente possa compreender o que significa vigiar e orar, nós precisamos compreender o contexto, porque quem tira o texto fora do contexto sempre é diabólico. O diabo citou a Bíblia para Jesus: está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece em alguma pedra. Quem tira o texto do contexto é maligno. E às vezes os nossos jargões crentes ou as nossas palavras pré-elaboradas nada se associam com as Escrituras. E eu quero confessar essa falta com os irmãos. Depois que eu li esse texto e eu percebi o que significa de fato vigiar e orar, Deus me deu uma mensagem não apenas ao meu coração. Deus não deu uma mensagem não apenas à minha comunidade local. Deus não deu uma mensagem apenas à minha cidade ou às igrejas que eu prego. Eu percebi que Deus trouxe uma mensagem à igreja brasileira. E eu não posso deixar de compartilhar com vocês essa noite. Ainda que vocês estejam no momento festivo, ainda que estejamos batendo palmas pelos 53 anos, 3 anos de existência dessa comunidade em Ibiporã, eu não posso deixar de adverti-los de que vigiar e orar vai muito além da nossa luta contra o pecado, vai muito mais além do que o nosso estado de atenção contra investidas malignas. Trata-se de um engajamento profundo no reino de Deus e eu quero mostrar isso para você. Eu quero mostrar olhando o contexto. Onde foi que Jesus disse essas palavras? Em que ocasião? Em que espaço de tempo? Bom, se você voltar um pouquinho, você vai perceber que Jesus estava sentado à mesa com os 12. Era o tempo da ceia, o tempo da última ceia antes de Jesus ser levado à cruz do Calvário. Nesse lugar é lugar de ministração. De repente, vem uma conversa: um de vocês me trairá. Quem eu, Senhor? Quem eu? Eu não, aquele não pode ser. E aquela discussão se desenvolve. De repente, Jesus inicia a segunda lição. Está escrito, e é o texto que nós lemos: eu vou ferir o pastor e as ovelhas se dispersarão. E então Pedro assume a palavra, bate na mesa e fala: eu não. O João, ele é um carinha muito fraquinho mesmo nas suas posições. O João pode te negar, mas eu não. O Tiago não ficou satisfeito, bateu na mesa também e falou: eu também não. Porque eu sempre pensei que foi o Pedro, apenas o Pedro, tadinho, leva uma fama de que foi o único que levantou e falou: eu vou à morte contigo. Foi o único, mas não foi. Porque aí Pedro, vendo a discussão entre os discípulos, querendo um ser melhor que o outro, na sua posição em relação a Jesus, nessa euforia pascal, nessa euforia momentânea, Pedro vai mais além. Quando Jesus olha para ele e fala: Pedro, não adianta você bater na mesa, não adianta você querer dizer que vai se sustentar, que você se garante. Pedro, eu te conheço, meu filho, eu sei quem você é. Ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro não deixou por baixo. Pedro não ia perder essa oportunidade. Ele olhou para Jesus e falou: o senhor está equivocado. O Senhor pode ser o Filho de Deus, o Senhor pode ter morado desde toda a eternidade, o Senhor pode ter criado todo o universo, o Senhor pode ter feito todas as constelações, o Senhor pode ter vivido de tempos em tempos, de todas as eras, o Senhor pode ser o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, mas o Senhor está errado. Que ousadia é essa dizer: eu sei quem eu sou, Senhor Jesus, e eu me garanto, se precisar, eu vou morrer por ti. Eu estou pronto a colocar minha cabeça a prêmio, ir para a degola, ir para a forca, posso até ser crucificado como um criminoso, mas eu estou pronto a morrer contigo. E Jesus fala: acho que a gente vai precisar conversar sobre isso.
Porque nesse clima de euforia até os discípulos falaram a mesma coisa. Não foi só apenas Pedro que prometeu morrer por Jesus, irmãos. Todos os discípulos da mesa, inclusive Judas, se propuseram a morrer por Jesus. O clima é de euforia, o clima é de festa, o clima é de motivação. Eles fizeram uma sessão de coaching talvez, fizeram uma sessão de palestra motivacional. Estava todo mundo dizendo, nós vamos vencer, nós vamos ganhar, nós vamos alcançar, nós vamos conquistar. Quando na verdade Jesus conhecia o coração deles. Eu não sou diferente de Pedro, e eu não sou diferente dos demais discípulos. E talvez você também se enquadre nessa palavra e perceba isso. Porque nossa euforia religiosa muitas vezes não se sustenta diante do comprometimento exigido no reino. Nossa euforia religiosa muitas vezes não se sustenta quando o discipulado é um chamado letal para o nosso ego. É um chamado letal para a nossa arrogância. Nós também não nos sustentamos e batemos em nosso peito, fazemos promessas vãs, levantamos propósitos inúteis para dizer a Deus algo que nós não vamos realizar. Somos como Pedro, somos como os discípulos, somos eufóricos religiosos, mas poucos discípulos do reino. Meus irmãos, eu tenho visto isso na igreja brasileira. Eu não tenho visto apenas na minha comunidade local, eu não tenho visto apenas em alguns lugares que eu passo. Eu tenho tido a oportunidade de observar um evangelho de muita euforia religiosa, de muita motivação eclesiástica, mas de pouco compromisso no reino, de pouca vida na palavra. Há uma euforia sendo estabelecida, crentes ensandecidos, gente que está eufórica com tudo que acontece, empolgada, mas não comprometida. E essa é a lição do vigiar e orar. Essa é a lição do vigiar e orar. Jesus pega os seus discípulos e fala, eu preciso fazer mais uma lição que vocês não estão entendendo a proposta. Disseram que não iriam negar, disseram que iriam morrer por mim, então nós vamos fazer o teste. Vamos até um lugar chamado Getsêmani, e lá no Getsêmani a gente pode continuar a nossa lição de escola dominical. E lá Jesus vai fazer a última orientação, dizendo, fiquem aqui, Pedro, Tiago e João, que eu vou até ali para orar. E Jesus vai até o lugar, 1 hora volta e diz, vocês estão dormindo? Peraí, gente. Vocês não tinham dito que iriam morrer por mim? Vocês não falaram que ia dar a cabeça a prêmio? Vocês não disseram que ia encarar espada, cruz, iria encarar qualquer situação? Vocês não foram capazes de vigiar 1 hora? Não foram capazes de ficar acordados para comigo vigiar? Então Jesus diz a palavra do mandamento, a palavra do imperativo, a palavra da ordem. Vigiem e orem. Vocês estão muito entusiasmados, o Espírito em dentro quer, mas vocês têm que entender a sua limitação. A carne é fraca. Vocês querem estar preparados, e de fato, na euforia e na empolgação estão, mas eu quero lhes alertar que a vida no reino é muito mais intensa do que meras palavras. A vida no discipulado é muito mais intensa do que meros compromissos. A vida no reino é muito mais intensa do que palavras lançadas ao vento. Então Jesus vai trazer a lição de ordem que eu quero meditar com você aqui. Euforia religiosa não é o mesmo que comprometimento no reino. Euforia religiosa não é o mesmo que comprometimento de discipulado. Só euforia não basta IPI de Ibiporã. Só a euforia não sustenta os nossos jovens, só a euforia não sustenta a nossa fé, só a euforia não sustenta o nosso caráter, só a euforia não sustenta o nosso comprometimento no reino. É por isso que estamos vendo o que estamos assistindo, é por isso que estamos vendo o que estamos presenciando. Um cristianismo genérico, um evangelho maldito, um evangelho distorcido para atender as demandas de gente que não quer a cruz, para atender as demandas de gente que não quer a verdade, gente que não quer morrer.
Um evangelho todo ajustado, todo envernizado, para que as pessoas se sintam confortáveis e de alguma maneira cômodas em seu chamado ao evangelho. Os nossos jovens não precisam mais abrir mão de algo. Nossos casais, de jeito nenhum. As famílias, que nada. Então nós estamos assistindo. Povo se levantando, multidão se levantando, a euforia se apresentando e o discipulado se esvaindo, indo embora, caindo de entre os nossos dedos como a areia vai embora. Nós não conseguimos sustentar mais um discipulado coerente, maduro, num evangelho espetacular dos nossos dias. Num evangelho cheio de oba-oba, nós não conseguimos sustentar, irmãos. Esses dias recebi um cartaz que dizia: nesse final de semana então, show evangélico. Irmãos, eu tenho um problema com isso, me perdoa. Mas eu não vejo em nenhum lugar da Bíblia Jesus fazendo show. Sabe o que significa a palavra show em inglês? É mostrar. O que é que nós estamos mostrando? Que show nós estamos apresentando? Nós estamos elevando ídolos, batendo palmas às técnicas, às habilidades de manipulação de massa, mas nós não estamos apresentando o evangelho. É por isso que nós estamos vendo muitas pessoas doentes, mortas, zumbis na vida espiritual, porque show evangélico, oba-oba, festa evangélica, não sustenta discipulado, irmãos. Não sustenta discipulado. E como os nossos pastores estão sofrendo com isso. Como os pastores da Igreja Presbiteriana Independente sofrem com esse assédio. Onde muitas pessoas se colocam na frente deles, apontam-lhes os dedos, para dizer que a igreja não está correspondendo, que a igreja não está caminhando. Irmãos, eu não tenho nenhum problema em a igreja ser contextualizada. Lá na minha comunidade nós já perdemos o púlpito, lá nós já perdemos a gravata, lá na nossa comunidade nós não cantamos mais hino, mas lá na nossa comunidade nós não tiramos a cruz ainda continua lá. Eu não tenho nenhum problema com igreja contextualizada, eu não tenho nenhum problema com comunidades mais modernas, eu só tenho problema com comunidades mundanizadas. Igreja contextualizada é diferente de igreja mundanizada. E é o que nós estamos fazendo com o evangelho. E a palavra de Deus vem para dizer para nós: vigie e ore, porque essa euforia, essa empolgação é só aparência, porque na hora que a coisa for apertar de verdade, poucos restarão. E é por isso que o texto mostra para mim onde foi que Jesus foi levar os discípulos para fazer a aula magna de discipulado. Qual foi o lugar que Jesus levou seus discípulos? Como é que se chama? Getsemane. A palavra Getsemane vem do hebraico Gat Shamanim, que significa lugar de prensar olivas, lugar de espremer azeitonas. Jesus não vai àquele lugar de uma maneira inconsciente ou de uma maneira impensada. Jesus vai até aquele lugar com o propósito de ensinar, para dizer: aqui tem uma lição para lhes oferecer. E a lição é que o Filho do Homem está sendo prensado pelo pecado da humanidade e pela proposta da cruz que lhe é garantida à frente. O Filho do Homem está sendo prensado e vocês precisam aprender essa lição comigo. E sabe o que os discípulos estão fazendo no lugar de prensa de azeite, prensa de olivas? No lugar de ser espremido, estão dormindo. Deitado eternamente em berço esplêndido, simplesmente desfrutando de um leve e maravilhoso cochilo. A cruz estava apontando no horizonte, o Filho do Homem sendo moído, suando sangue em sua oração angustiada. O Mestre os convida a participar do seu sofrimento, dizendo: fique aqui porque eu estou angustiado até a morte. E os discípulos estão dormindo. Agora eu pergunto, se Jesus os levou no Getsemane, o que é que ele queria mostrar a esses discípulos naquele lugar? Além de que a euforia religiosa não sustenta um discipulado comprometido, Jesus estava querendo dizer a esses discípulos de que cristianismo não é superficial, de que fé não é euforia. Fé é lugar de ser moído. Cristianismo é lugar de ser prensado. Cristianismo é lugar de ser
esmagado. Ali a gente perde o nosso ego, ali a gente perde o nosso eu, ali a gente esmaga a nossa arrogância, ali a gente espreme as nossas vontades, ali a gente aprende quem é quem. Mas os discípulos estavam dormindo. Por que estavam dormindo? Que negócio chato, né? Imagina só, todo mundo estava acostumado a andar em Jesus e viver altas aventuras. Aventuras maravilhosas. Estavam andando, de repente uma mulher toca, Jesus para a multidão e fala: mulher, 12 anos, você está curada, é verdade? Os discípulos, uau! De repente Jesus está andando, desce num tanque, e lá no tanque ele pega um coxo de 38 anos e diz: levanta, meu filho. E todo mundo fala: uau! De repente um mudo que estava lá, e de repente Jesus toca e diz: efatá, e ele começa a falar, e todo mundo fala: ó, os discípulos estavam acostumados, gente, com muita euforia, muita aventura. Eles queriam a ação, eles queriam ir para a prática. Aí Jesus vem e fala para eles: fiquem aqui, que eu vou orar, e vocês façam o que comigo? Vigiem, vigiem comigo. O que é que Jesus está pedindo para eles? Fiquem junto comigo, não percam esse momento, não se afastem dessa proposta, estejam alertas comigo, eu estou sofrendo, minha alma está angustiada, fiquem comigo. E os discípulos estão dormindo. Eu fico imaginando a hora que Jesus sai, 10 minutos, 15 minutos, o Pedro dá uma olhada para o Tiago e fala: negócio chato isso aí, né? Não, que negócio, vamos ficar aqui parado. Aí o Tiago dá uma olhada para o João e fala: João, não tem nada para fazer? Você não trouxe nada para a gente jogar, um Uno, alguma coisa? Porque está meio parado aqui, não sei, a gente não sabe quando Jesus volta, sabe como são as orações do mestre, né? Aí um dá uma encostada e fala assim: eu só vou dar uma descansadinha, fechar os olhos, só para pensar um pouco, refletir. Fazer aquela oração intercessória por meditação, entendeu? Que a gente faz antes de dormir. Senhor, eu oro toda noite, mas eu oro em meditação contemplativa. Fecho os olhos e fico imaginando que estou orando. E de repente Jesus volta e pega os discípulos cochilando. Por quê? Porque ficou enfadonho demais. Ficou natural demais. Ficou simples demais. Meu Deus do céu, é o meu problema, o de Pedro, do Tiago, de João. É o problema da igreja brasileira. Nós não queremos a simplicidade. Ficou monótono demais os nossos cultos. Ficaram monótonas demais, tediosas demais as nossas reuniões de oração. Nós queremos ação, nós queremos show, nós queremos luzes, nós queremos holofotes, nós queremos grandes aparições em público, nós queremos grandes pregadores, nós queremos grandes artistas gospels, é isso que nós queremos. E quando nós temos o simples, o básico, o reino, ele não é suficiente, porque a gente se acostumou com extravagâncias. Pedro, Tiago e João não conseguiriam suportar aquela noite, porque estavam acostumados com aventura demais, e eles não conseguiriam suportar o preço de vigiar e orar. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho não é de oba-oba, o evangelho ainda continua sendo de cruz, a cruz ainda continua sendo um instrumento de morte, a cruz ainda continua sendo um instrumento de tortura, e não é possível que você queira vir a essa igreja e não queira ser torturado no seu caráter. Não é possível que você queira se tornar membro dessa comunidade e não queira morrer para os pecados. Não é possível que você queira fazer parte do evangelho do reino e não queira abrir mão da sua vida mesquinha. Não é possível, irmãos. Porque o evangelho ainda continua pedindo um preço a ser pago. Um cálculo que fazemos antes de entrar, que é chamado de preço do discipulado. Cristianismo não é playground. Cristianismo não é entretenimento de jovens, de adolescentes, de crianças. Nós não entretemos crianças na nossa comunidade. Nós não divertimos crianças. Nós não apresentamos joguinhos lúdicos. Nós ministramos o coração e o caráter dos pequenos. Nós não entretemos uma geração de gente que se desabituou da palavra, que se desacostumou da igreja, que se desabituou da oração. Nós não entretemos gente, e é isso que a igreja brasileira está fazendo, irmãos. E o preço vai ser pesado, vai ser caro, se nós não nos atentarmos e não entendermos o que significa o discipulado do Getsêmani. O cristianismo não é uma eterna festa de debutante, onde a gente fica dançando no centro do palco, e onde as pessoas vêm nos dar parabéns pelas coisas que estamos realizando de sucesso.
Que cristianismo é esse? Que não se sustenta, que tem euforia no culto, que fala, Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas que não consegue tolerar um irmão que falhou, que lhe traiu. Que cristianismo é esse? Que as pessoas saem da igreja porque o ar-condicionado é gelado demais. Que o louvor não é o louvor que eu gostaria. Que cristianismo é esse de gente que abandona a fé, ou a igreja, ou a comunhão, porque não foram aduladas e bajuladas na sua euforia religiosa? Que cristianismo é esse? Eu tenho a resposta. É o cristianismo de euforia, mas não de discipulado. E nós estamos em uma ordem assombrosa e astronômica de pessoas que têm se achegado ao Evangelho, sem entender que cristianismo é Getsêmani. Cristianismo é lugar de ser esmagado. Cristianismo é lugar de entender que nós estamos pisando num lugar sagrado e a gente não tem direito de fazer biquinho e de ficar importunando Deus. Tem gente que sai da igreja porque não conseguiu trocar de carro esse ano. 2018, pastor, para mim foi terrível. Deus não existe. Eu não consegui trocar de carro. 2 bilhões de pessoas no mundo estão acordando sem a possibilidade de fazer uma refeição no dia. E o cara está saindo da igreja porque ele não consegue trocar de carro. Que isso? Aí a gente quer fazer aquela canção, a gente quer falar aquela palavra, a gente quer cantar nos nossos cultos e falar, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Claro que você tem, meu irmão. Você tem sua casa, você tem o conforto do seu carro, você tem o abraço dos seus pais, você tem a poupança da sua família, tem a herança dos seus avós, tem as suas amizades. É claro que você tem para onde voltar. Mas o cristianismo é um chamado e a gente não ter mais para onde voltar. E eu tive essa experiência no Senegal em maio do ano passado. Nós fomos fazer um trabalho evangelístico naquele lugar e reformar uma escola. E eu encontrei a história do Salil. Salil é um jovem pequeno, de aproximadamente seus 16 anos, ainda mirradinho, magro, desnutrido, crente em Jesus. E eu fui conhecer a história do Salil. Salil é uma criança que foi entregue pelos seus pais aos marabus. Os marabus são os líderes do islamismo que atuam como rabinos dentro de escolas corânicas. Só que não pense escola com ar-condicionado, com poltrona. Lá eles usam galpões abandonados. 30, 40, 50 crianças, os meninos todos sentados, só aceitam meninos. Eles sofrem lá todo tipo de abuso sexual, abuso de violência. Eles sofrem todo tipo de abuso emocional. E o Salil foi criado numa escola corânica. Lá eles têm que memorizar o Corão sem saber ler. Eles não sabem ler, eles ficam dançando aquela dança frenética e dizendo e recitando trechos do Alcorão. E se eles erram, imediatamente o marabu lhes dá uma chicotada. Pela manhã eles têm que sair com latinhas e nós vimos centenas deles pelas ruas pelas manhãs, pegando moedinhas para poder conseguir trazer para o marabu, o líder religioso, para poder comer aquele dia. Muitos deles não conseguiam fazer a refeição diária porque não traziam dinheiro para aquele lugar. E eu fui conhecer a história desse menino que saiu da escola corânica para se tornar um crente em Jesus. Irmãos, sair da escola corânica já é uma vergonha para os pais. Muitos pais nem recebem os seus filhos dizendo, você é uma vergonha para nós, você não terminou seus estudos no Alcorão, mas ainda continuou trabalhando em alguma atividade da família. Só que saiu para nunca mais voltar, porque quando ele saiu da escola corânica, ele foi diretamente para os braços de Jesus. E quando eu conheci esse jovem, eu perguntei para ele, e agora? Ele diz, pastor, ou é Jesus, eu não tenho para onde voltar. O meu irmão quer me matar, os meus pais querem me matar porque eu me tornei cristão, eu não tenho mais para onde ir, ou é Jesus, ou é Jesus. A gente não consegue abrir mão do namorado, da namorada que Deus está pedindo, está acabando com a vida. E Deus está dizendo, abra mão disso, meu filho. Volte para mim. A gente não consegue abrir mão da sem vergonhice, da canalice, para seguir a Jesus. Ninguém está pedindo o pescoço, ninguém está pedindo nosso sangue. Mas a gente não consegue vigiar e orar ao ponto de comprometer ao discipulado, irmãos. Como eu disse para vocês, é uma mensagem para mim. É uma mensagem para a minha comunidade local, para vocês, para a igreja brasileira. Nós temos para onde voltar. E o nosso conforto evangélico brasileiro tem gerado crentes superficiais, gente que ainda não entendeu que o discipulado pede morte. Por isso, se você está sofrendo por ser cristão, se você tem batalhado para manter a sua fé,
Louvado seja Deus, porque a sua batalha não é em vão. Porque o Evangelho ainda continua cobrando um preço de nós. Na nossa escola, na universidade, no nosso trabalho, aonde quer que pisemos e vamos, ali nós temos a nossa luta. E cada lugar que a gente pisa é um lugar do Evangelho, é um lugar sagrado. E eu queria convidar você a se empolgar com cada ambiente da sua vida, a não encostar a sua cabeça na árvore como Pedro, Tiago e João, mas a olhar e perceber que aquele ambiente é sagrado. Sagrado. Ah, se esses estivessem conscientes, já pensou? Se eles estivessem conscientes de onde estavam, no Getsemane, vai ser registrado para a história. Nós fomos os únicos escolhidos para orar com o Mestre enquanto ele sofre. Nós temos o privilégio. Mas não, eles não entenderam a sacralidade do momento e não entenderam a presença de Deus naquele lugar. Eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã que está aqui essa noite, quantas coisas você tem perdido na sua vida por não perceber e não notar a presença de Deus ali? Quantas coisas têm sido passadas em branco, porque você ainda não percebeu que está pisando em território sagrado? Você reclama da empresa, mas aquele lugar é o lugar de Deus moer você. Você reclama da família, mas aquele lugar é o seu Getsemane particular para aprender de Deus. Você reclama da universidade, mas aquele lugar é o Getsemane para você extrair o azeite, o óleo da unção sobre a sua vida. Você reclama da igreja, do ministério, das pessoas que te envolvem, mas pode ser ali o lugar onde Deus está usando para te trabalhar. Getsemane é lugar onde Deus está trabalhando em nós. Se empolgue. Não tem nada de comum nessa vida, irmãos. Não tem nada de simples nesse lugar. O mundo espiritual está com os céus abertos, as coisas espirituais estão acontecendo. Não tem nada de simples em uma oração. Não tem nada de simples em uma leitura. Não tem nada de simples em um compartilhar do Evangelho. Não tem nada de simples. Tudo é extraordinário quando a gente está no reino. Lembra de Moisés? Ah, Moisés, acostumado com o palácio do Egito, a suntuosidade egípcia era algo fenomenal nos dias de Moisés. Ele foi criado no palácio, roupas finas, trajes elaborados, banquetes de cerimoniais. De repente Moisés tem que morar no deserto de Midian. E o que tem no deserto, queridos? Me ajude aí. Não tem água, não tem árvore, não tem vida, não tem. O deserto é um lugar que você vai dizer o que não tem, não o que tem. E lá está o Moisés, acostumado com o palácio do Egito, agora vai viver no deserto de Midian. 40 anos. 40 anos de palácio, 40 anos de deserto. No 40º ano, irmãos, 40º ano, Moisés está andando pelo deserto fazendo o que ele sempre fez durante 40 anos. Absolutamente nada. Vai, ovelhinha para cá, vem, ovelhinha para lá, vamos cuidar da ovelhinha que nem era dele, era do sogro Jetro. Imagina a monotonia. Não, você já parou para pensar o tédio? Você num deserto, acostumado com o palácio, agora tendo que conversar com ovelha, agora tendo que cheirar bode, fica ali no relento. Isso não é vida para um príncipe do Egito, não é verdade? Olha a lição que Deus dá para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 5. De repente Moisés está fazendo o que sempre fez com tédio e monotonia. E ele diz, uau, olha a palavra que ele diz, que impressionante. Uma sarça que arde em fogo, mas não se consome. Vou me aproximar e verei o que é isso. Quando ele está chegando, sai uma voz do céu, estrondosa, poderosa, e diz, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é solo santo. Aquela voz estrondosa do céu, o Moisés cai de joelhos diante daquela sarça. Mas você percebeu a palavra que Deus usou para falar com Moisés? O lugar que você está é o quê? É terra santa. Não era terra santa e nem será terra santa. É agora, nesse momento, imediatamente. Eu quero dizer para você, o lugar do seu tédio, o lugar que você tem chamado de monótono, o lugar que você tem chamado de simples, eu quero colocar você em direção à palavra de Deus, para que você entenda, esse lugar é extraordinário. Ali tem a presença de Deus, ali tem a pavimentação da graça, ali tem a digital do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse lugar é extraordinário. Deus lhe plantou ali para você aprender, para você frutificar. Não chame de comum, que Deus chama de extraordinário. É extraordinária a nossa vida.
É extraordinária essa igreja, é extraordinário o nosso culto, é extraordinário nossas celebrações, é extraordinário onde cada lugar, cada metro quadrado que nós pisamos. Por quê? Porque se o Senhor está presente, o lugar se torna extraordinário. É isso que os discípulos não aprenderam. O Senhor estava presente, mas eles ignoraram essa presença para viver a monotonia. E depois disso, o que é que Jesus faz? Bom, Jesus pega os discípulos dormindo, e preste atenção na palavra 3. 3 vezes aparece vigiar, e 3 vezes aparece a palavra vou orar. E 3 vezes aparece a palavra dormir. Você sabe que quando se quer dar uma ênfase em algum texto, você repete a palavra na Bíblia e pronto. Então esse texto mostra oração, vigilância e sonolência. É aqui que eu vejo um problema. Primeira coisa que eu mostrei para vocês aqui, de acordo com esse texto que falou no meu coração. Vigiar e orar é um chamado para a gente relembrar que o cristianismo ainda tem cruz e o cristianismo é um lugar de esmagamento. Jesus levou os discípulos que estavam eufóricos para morrer, mas que não conseguiam vigiar em oração no Getsemane. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é que a atitude de sonolência dos discípulos é uma atitude de total alienação do que Deus está fazendo. Eles não estão nem aí pelo que está acontecendo. A humanidade vai ser salva através do levante de Cristo no Monte das Oliveiras e no Jardim de Getsemane. Os teólogos concordam, meus irmãos, de que Jesus não venceu na cruz do Calvário, sabia? Jesus venceu no Getsemane. Quando ele se levanta e diz, faça-se a tua vontade, e ele cumpre o projeto da cruz, não é que Cristo venceu na cruz, Cristo começou a sua vitória contra as hostes malignas no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. E os discípulos perderam isso. Não foi a primeira vez que eles dormiram. No Monte da Transfiguração, em Lucas capítulo de número 9, diz que eles já dormiram uma outra vez. Jesus estava no monte orando com Pedro, Tiago e João. Eles ficaram olhando Jesus orar e falaram, nossa, que negócio chato esse negócio, né? Ninguém gosta de oração. Nem os discípulos gostavam. Onde a gente vai desse jeito? As nossas reuniões de orações esvaziadas. Onde a gente vai? Bom, mas não é o caso agora. O fato é que eles estavam dormindo. De novo. E sabe o que a gente sabe sobre o Monte das Oliveiras? Você sabe? A gente só sabe o que eles pegaram quando acordaram. Sabe o que a gente tem na Bíblia sobre o Monte da Transfiguração, perdão? É só o que eles viram quando acordaram. Diz a Bíblia que eles acordaram e viram Elias, Moisés e Jesus trocando uma ideia e batendo um papo numa mesa redonda. E falaram, uau, isso sim. Vamos fazer 3 tendas. Cristianismo espetacular. Vamos levantar ídolos aqui. E vem uma voz dizendo, esse é o meu filho, aponte para Jesus, mostre Jesus. Jesus é o centro. Jesus não é periférico na igreja, na nossa vida, Jesus é o centro. E lá estão então os discípulos, dormindo mais uma vez. Estavam acostumados a dormir em monte. Acho que eles já levaram até um travesseiro, uma rede, não sei. Tão habituados que estavam em dormir. Só que dessa vez Jesus é diferente. Jesus volta a segunda vez e fala, acorda, vigiem e orem para que não caia em tentação. E volta. E quando Jesus volta a terceira vez, ele vai fazer a pergunta derradeira, vocês ainda dormem? 3 vezes eu fui orar, 3 vezes eu chamei vocês a vigiarem, 3 vezes vocês dormiram. Está alguma coisa errada aí. É atitude de alienação, irmãos. A gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não se sente parte do projeto. Lembra de Jonas? Jonas capítulo 1. Quando vem a tempestade no barco, os marinheiros estão jogando água para um lado, para o outro, jogando as coisas para o mar para tentar sobreviver. O que está acontecendo com Jonas? O que ele está fazendo? Dormindo. O problema não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com essa história. Se tem tempestade, se tem vento, se o navio vai afundar, o problema não é meu, eu vou tirar um cochilo. Os discípulos falaram a mesma coisa. Se Jesus vai orar e está sofrendo, o problema é dele. Eu estou cansado demais para ficar nesse monte frio esperando alguma coisa acontecer. Isso é o estado de alienação, da mais pura sonolência. Irmãos, nós estamos dizendo para Deus, o problema não é meu. Milhares de pessoas na nossa cidade estão se perdendo sem o Evangelho. E o problema
não é nosso. Afinal de contas, nós temos feito reunião de oração pelos presidiários, temos orado pelos traficantes, temos orado pelas prostitutas, nós temos clamado a Deus para Ele alcançar as pessoas difíceis do nosso bairro. Sim, nós estamos fazendo alguma coisa na igreja. Interessante que Jesus nunca pediu para a gente orar por presidiário, Ele falou para a gente visitar. Nunca. Isso é sonolência, irmãos. Não é problema meu. Os jovens estão se perdendo. O problema é do pastor de jovens. Eu quero chamar o pastor de jovem, quero ter uma reunião com ele, porque eu estou sentindo que os nossos jovens estão se perdendo. O problema é nosso, igreja. Nossa juventude está se perdendo. O problema é seu, o problema é meu. Só que a gente está analgesizado. A gente tomou alguns analgésicos espirituais para a gente ficar de boa na igreja, como costuma dizer a nossa geração. Estou de boa. Estou analgesizado, estou anestesiado, não sinto essa dor, eu não sinto esse sofrimento. A gente está batendo palma, a gente está celebrando, a gente está pagando as nossas contas, a gente está fazendo viagem, a gente está desfrutando do nosso dinheiro, a gente nem dizimista é mais na igreja, a gente está fazendo o que a gente quer da nossa vida. Afinal de contas, sou crente, vou para o céu, eu não tenho nada a ver com isso. Sonolência é dormir no Getsemane enquanto Deus está fazendo alguma coisa. É o estado absurdo de dormência da alma, quando a gente começa a se acostumar com a paisagem e a gente fala, isso não me diz respeito, isso não é problema meu. A gente está cantando e batendo palma, as nossas famílias estão sendo destroçadas, a gente está cantando e batendo palma, os nossos cônjuges estão sendo destruídos, a gente está cantando e batendo palma, o evangelho está sendo negociado, a gente está cantando e batendo palma, a gente está vivendo a nossa vidinha medíocre e o reino de Deus está sendo pisoteado pelo inimigo. Irmãos, nós precisamos nos levantar do nosso estado de sonolência, irmãos. A gente se acostumou demais com esse ambiente. A gente se acomodou demais no decorrer dos anos. O evangelho ficou uma coisa muito superficial para os nossos dias. A gente precisa se despertar da sonolência. E a gente só vai encontrar esse caminho do despertamento, sabe quando, irmãos? Quando a gente entender o que Deus está fazendo e a gente começar a fazer parte disso. Jesus está no Getsemane sangrando pela alma diante da sua dor. E os discípulos estão alheios a tudo que Cristo está sofrendo. Existe um gap, existe um abismo entre o que Jesus está vivendo no monte e entre o que os seus discípulos estão fazendo ali. Existe um gap, um abismo entre os nossos cultos de domingo à noite e o que Deus quer fazer na nossa vida e na cidade de Ibiporã. Meus irmãos, vamos acordar, vamos nos levantar, vamos despertar da nossa sonolência e reaprender o caminho do engajamento. Vigiem e orem. Venham comigo para ver o que eu estou vivendo. Essa é a palavra, irmãos. Vigiar e orar não é abster do pecado. Vigiar e orar é engajar-se, é estar junto, é pagar o preço, é falar, eu estou aqui. Isso sim é vigiar e orar. É entrar no que Deus está fazendo. Uma vez perguntaram para um pastor, qual é o segredo do avivamento? E o pastor, olhando para aquele jovem, olhou e disse, o segredo do avivamento é, descubra o que Deus está fazendo e entre nisso. Só que a gente quer fazer um avivamento paralelo. A gente quer fazer um avivamento nosso, doutrinário e presbiteriano. Não, nosso avivamento é presbiteriano. Não, porque o outro avivamento é assembleano. Avivamento é avivamento, avivamento é quebrantamento, é entrega, é altar, é choro, é arrependimento. Não existe avivamento presbiteriano, irmãos. Só existe avivamento do reino, quando o céu toca a terra, e quando eu entro nessa linha, quando a minha vida começa a ser mudada, quando as cadeiras começam a ser arrastadas, quando eu caio de joelho e digo, Senhor, eu estou junto, eu sofro pelo que o Senhor sofre, eu lamento pelo que o Senhor lamenta. Isso é avivamento. Avivamento é sofrer pelo que Deus sofre, e não ficarmos nos bajulando com aquilo que nós achamos interessante. Lembra de Neemias? Neemias capítulo 1, versículo de número 4, o texto diz assim, quando eu ouvi a notícia dos meus irmãos que estavam em Jerusalém, que as portas estavam queimadas, que os muros estavam destruídos e o templo estava em ruínas, eu me assentei, eu chorei, eu me lamentei por alguns dias diante dos Deus dos céus e orei. Neemias sentiu a dor, irmãos,
de ver o seu povo sendo destruído. Eu quero lhe perguntar, qual foi a última vez que você chorou pelos perdidos? Qual foi a última vez que você chorou pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua igreja, pela liderança? Qual foi a última vez que, ao invés de criticar, você orou por eles e falou: eu sei que tem sido tempos difíceis na liderança, mas eu quero orar por ele para que Deus possa abençoar? Qual foi a última vez que a mesa da sua casa não foi lugar para falar mal de pastor ou mal de líder, mas foi lugar de clamor, de arrependimento, para falar: Deus abençoa a nossa igreja? Qual foi a última vez que o seu coração doeu ao assistir o noticiário dizendo que mais um criminoso foi assassinado ou foi extirpado da existência? É bandido, tem que morrer. Irmãos, a gente ficou insensível demais. Insensível demais. Anestesiado demais. E Deus tem nos chamado, nos convocado ao caminho contrário, para que enquanto Ele está sofrendo pela humanidade perdida e por esse mundo caído, nós estejamos com Ele dizendo: estamos juntos com o Senhor sofrendo. Eu quero sentir a dor do Senhor. Eu quero sentir por aquilo que o Senhor queima o seu coração. Eu quero estar engajado no que o Senhor está fazendo. Eu não quero fazer algo paralelo ao que o Senhor está fazendo. Eu não quero ter um reino meu. Eu não quero ter um reino próprio. Eu quero estar no reino do Senhor. É ali que eu quero estar, Senhor. Me usa. Tira a sonolência, a distração, e me ajude a engajar naquilo que o Senhor está fazendo, e a sofrer pelo que o Senhor sofre, e a experimentar o que o Senhor está experimentando. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. A gente tem passado tempos difíceis no Brasil. Tempos difíceis, onde as igrejas têm crescido em número, mas perdendo em relevância e em unção. E nós só vamos conseguir readequar e realinhar a nossa vida se nós entendemos que vigiar e orar não é afastar do pecado. Vigiar e orar é descobrir o que Deus está fazendo e entrar com Ele nisso. É dizer: eu estou junto, eu vou participar. Porque Romanos capítulo número 8, versículo 29 fala que toda a criação aguarda, gemendo, a manifestação dos filhos de Deus. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus está esperando o seu chamado missionário. Deus está esperando o seu chamado pastoral. Deus está esperando você ser um professor dele dentro de uma sala de aula. Deus está esperando você naquela universidade para você ocupar altos cargos e mudar situações. Deus conta com você. Não diga que o problema não é seu. Não diga que o problema não lhe diz respeito. Deus conta com você. A criação está gemendo. Esse mundo está caído, aguardando a geração de Deus se levantar. E queira Deus que Ele encontre essa noite o seu e o meu coração nesse lugar, como gente que se levanta e diz: eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus possa encontrar-nos, e nesse lugar Getsemane, que é a vida que nós vivemos, de aperto e de ser espremido, Deus possa nos encontrar acordados e não dormindo mais, vigiando e orando com Ele. Porque a lição que eu aprendo desse texto é que quando os nossos corações estão vazios de oração, nossos olhos ficam pesados de sono. Talvez seja por isso que muitos de nós estamos dormindo enquanto Deus está fazendo tantas coisas extraordinárias. Talvez muitos de nós estejamos dormindo, vendo a banda passar, enquanto Deus gostaria de nos colocar no espetáculo da sua glória, para fazermos algo para o seu reino. Corações vazios de oração têm olhos pesados de sono. Sonolência espiritual na igreja é confrontado pelo convite de Jesus: vigie e ore comigo. Jesus está dizendo e fechando a palavra, quando os discípulos, pela última vez, Ele pergunta: vocês ainda dormem? Vocês ainda dormem? O que Jesus está dizendo? Cadê aquele povo que disse para mim que iria morrer por mim, mas que agora está dormindo enquanto eu oro, enquanto eu sofro? E eu quero perguntar para você que está nessa igreja há 5, 10 ou há 52 anos. Eu quero perguntar para você que chegou aqui hoje pela primeira vez: cadê você? Que fez promessas, fez pactos, fez compromissos com Deus, mas que no meio do caminho a euforia lhe tomou e você se esqueceu do comprometimento com o Evangelho. Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã? Você ainda vai continuar dormindo depois do que Deus falou com você essa noite? Você ainda vai continuar dormindo depois do que Deus está falando com vocês nesse púlpito?
nesses últimos dias, nesses últimos meses, você ainda vai continuar dormindo a partir de amanhã, quando o transbordar de Deus está prometido para cada um de vocês, você ainda vai continuar assistindo série do Netflix, enquanto Deus estará movendo aqui nesse lugar e derramando sua unção para te capacitar para a obra. Você ainda vai estar na roda de narguile, enquanto Deus está querendo te usar. Você ainda vai estar distraído com as coisas desse mundo, enquanto Deus quer se derramar sobre você. Você ainda dorme no pecado, ainda dorme na relativização, ainda dorme. Deus está te chamando, e Deus está te convidando. Vigie e ore, porque você tem muita euforia, mas a carne é fraca. Só na presença de Deus, essa nossa autossuficiência vai ser confrontada, porque a gente acha que pode muito, mas quando a gente chega na presença de Jesus, a gente afasta o banco e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Foi isso que os discípulos precisariam aprender. Era isso que eles precisariam aprender. E foi isso que Jesus foi ensinar. Vocês se acham fortes para fazer uma obra, mas quando vocês se confrontarem com a minha presença, vocês verão que só eu para sustentar e fortalecê-los nessa caminhada. Que Deus possa te abençoar, e que nunca mais vigiar e orar seja usado para advertir irmãos de pecado, mas vigiar e orar seja uma advertência constante do seu coração, para você descobrir o que Deus está fazendo e entrar nisso e se comprometer com isso. Escreva no espelho, escreva na sua Bíblia, escreva no seu caderno, coloque no seu carro, vigia e ora. Deus conta com você. Deus te chama para participar do que Ele está sofrendo e também do que Ele está fazendo nessa humanidade.